Gostaria de convidá-lo a acessar o meu site www.vaneir.com.br. Lá você encontrará as videoaulas de matemática de uma forma bem organizada para facilitar os seus estudos. Acompanhe a leitura. Um rio principal tem, ao passar em um determinado ponto, 20% de águas turvas e 80% de águas claras, que não se misturam. Logo abaixo desse ponto desemboca um afluente, que tem um volume de água 30% menor que o rio principal e que, por sua vez, tem 70% de águas turvas e 30% de águas claras, que não se misturam nem entre si, nem com as do rio principal. Obtém o valor mais próximo da porcentagem de águas turvas que os dois rios terão logo após se encontrarem. Bem, primeiramente, vamos separar os dados e separar em duas situações. A primeira do rio principal e depois a do afluente, ok? As informações fornecidas sobre o rio principal foram 20% de águas turvas e 80% de águas claras. Mais 20% do que? 80% do que? Não é verdade? Do que está se referindo essa porcentagem? Bem, nós estamos falando de um rio. Estamos falando de água. Então, se o rio tem 20% de águas turvas, nós estamos nos referindo ao total de água que esse rio possui, na verdade. 20% da água desse rio são turvas, 80% são claras. Então, aqui nós estamos se referindo ao volume de água do rio. Mas qual é o valor desse volume? O problema informa? Não informa. E aí, o que a gente faz? Vamos dar um valor, na verdade? É 20, nós não sabemos qual é o volume de água desse rio, então eu vou chamar de x. Poderia ser V de volume? Pode ser qualquer letra. Fique à vontade para escolher. Como eu gosto do x, eu vou utilizar o x. Então, por exemplo, aqui, 20% de águas turvas. É 20% do volume de água do rio, na verdade? Então, quanto que nós temos de águas turvas? 20% dx. D em matemática significa vezes. Então, nós podemos representar assim, por exemplo, 20% dx. Ou talvez a gente seja mais útil representar da seguinte maneira, 20% dx. Nosso pontinho de vezes aí. Tanto faz, essas três formas de escrever representam a mesma coisa, ok? Então, vamos ver as próximas informações do próximo rio. Nós já conseguimos identificar qual o volume de água. É x, na verdade, o volume de água do rio principal. E agora do afluente. O que acontece com o afluente? O volume de água é 30% menor. Se nós voltarmos lá no texto, olha só. Um afluente possui um volume de água 30% menor que o rio principal. Então, nós já sabemos qual é o volume do rio principal? Já. O volume do rio principal é x. O afluente tem 30%, o volume do afluente é 30% menor. Então, vamos pensar comigo. Qual é o volume do rio principal? É x, não é verdade? Menos o afluente, não é o volume do rio principal menos 30%? Afinal, se é 30% menor o volume, é o volume do rio principal menos 30%. E agora, como é que eu resolvo isso aqui? Muito bem. Agora vamos ter aí o nosso pulo do gato. Tá vendo o x aqui, Vamos brincar um pouquinho com ele. Presta atenção aqui. Eu já falei isso outras vezes, mas vale a pena recordar. O x ou 1 vezes x é a mesma coisa? Não é? 1 vezes x é igual a x. Muito bem. E se eu escrever assim, 100% dx, é a mesma coisa do que um x? Na verdade é, mas vamos tirar a dúvida. 100% de x é a mesma coisa de fazer 100 dividido por 100 vezes x. Quanto que é 100 dividido por 100? É 1. 1 vezes x é x, não é verdade?
Ó, se bater a dúvida, quanto que é 100 dividido por 100? Só, vamos simplificar aqui, ó. Cortei 2 zeros de cima e 2 zeros embaixo. Ficou 1 dividido por 1, dividido por 1 é 1. Aliás, todo número dividido por ele mesmo é 1, ok? Então, ó, tanto faz eu escrever assim ou dessa maneira. Ou somente x. Significa tudo isso a mesma coisa. Então, ó, o que eu posso escrever aqui? Ó? Qual é o volume de água do afluente? Eu posso escrever aqui que é 100% dx, não é verdade? Não é a mesma coisa? Sim. E o volume dele é 30% menor, não é? Mas qual é a referência desse 30%? Não é justamente o volume total do rio principal? Ele não é 30% menor do que o volume do rio principal? Então é 30% de x, certo? Completando aqui essa continha aqui em cima. Então como é que vai ficar aqui embaixo? 100% de x menos 30% de x. Quanto que vai dar isso? 100 menos 30, 70. Exatamente. 70 o quê? 70% de x. Nossa, o que significa isso? Muito bem. Significa que o volume de água do afluente tem... Vamos mudar um pouco os dizeres, né? Vamos supor que fosse capacidade. Que o afluente possui 70% da capacidade do rio total. É óbvio que a palavra capacidade não tem nada a ver com a história, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Que o volume de água do afluente equivale a 70% do volume do rio principal. É isso que esse 70% aqui está indicando. Se o volume dele é 30% menor, a quantidade do volume de água do afluente representa 70% da quantidade de água do rio principal. Ótimo, a gente já descobriu mais uma informação. Bem, a questão está se perguntando sobre águas turvas. Eu tenho aqui o volume de água do afluente. Aqui eu tenho outra informação importante. Aqui a quantidade de águas turvas. Mas vamos melhorar, está muito bagunçada essa tela. Vamos focar nesses dois dados. Muito bem. A gente tem aqui que o volume do afluente é 70% do volume do rio maior, ou seja, 70% dx. E que das águas do afluente, 70% são turvas. Não é verdade? Mas olha só que interessante. No rio principal, 20% das águas são turvas. E na questão, ele está perguntando, obtenha o valor mais próximo da porcentagem de águas turvas que os dois rios terão quando se encontrarem. Então nós vamos ter, isso não dá ideia de ter que somar essa porcentagem de águas turvas? É exatamente o que nós vamos fazer. É um dos passos para resolver. Mas só que olha a referência. Aqui é 20% do quê? Do volume do rio principal, na verdade. E aqui é 70% do quê? Do volume do afluente. Se eu descobrir essa quantidade de águas turvas que existem no afluente em relação à quantidade de água do rio principal, eu consigo somar as duas porcentagens, que elas vão ter o mesmo ponto de referência. Você já viu isso de várias aulas anteriores. Eu vou usar esse dado aqui, como se fosse uma ponte. Por quê? Aqui é 70% do volume do rio maior, do volume do rio principal, certo? Então, ponto de referência, o volume do rio principal. Esse 70% tem como referência as águas do afluente. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a referência dele. A nova referência vai ser lá as águas do rio principal. Certo? Como é que eu faço isso? Bem, se você já assistiu às outras videoaulas, você já deve ter matado aí logo de cara, não é verdade? É muito fácil. Muito bem, vamos primeiro marcar aqui. O afluente ele não tem 70% do volume do rio principal, 70% dx, certo? Mas só que desse afluente, esse aqui é o volume do afluente, não é verdade? E aqui o que nós temos? Nós sabemos que 70% das águas do afluente são turvas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 70% do volume de água do afluente. O volume de água do afluente é 70% do volume do rio total. Como aqui tem referência ao volume do rio total,
e vai servir como uma ponte, digamos assim. Eu vou fazer vou descobrir uma porcentagem de águas turvas, tendo como referência o volume do rio principal. Como é que eu calculo isso aqui? É simples, você já tem acompanhando a gente, ó. Você vai lembrar e já deve ter até resolvido. O que nós vamos fazer? Não é 70%, então nós vamos fazer exatamente isso, ó. 70 sobre 100 do volume do rio principal. O volume do rio principal é 70% de x. É estranho trabalhar com 70% de x. Imagine se fosse R$70. 70% de R$70. Aqui, em vez de porcentagem, nós teríamos reais. Certo? Mas só que aqui nós estamos trabalhando com porcentagem. Qual a diferença? Que se a gente calcular 70% de R$70, nós vamos descobrir um valor em reais. Aqui nós vamos descobrir um valor em porcentagem. O x nessa história aqui, ó, vai ficar separado. Vou deixar até marcado aqui, ó. Por quê? Isso aqui é uma multiplicação. Então, nós sabemos que não importa a ordem que nós vamos multiplicar. Eu posso multiplicar esses dois termos e depois escrever aqui, ó, vezes x. Não vai alterar o resultado. Vou manter o x aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 70% de 70. Qual é o próximo passo? Vamos simplificar. Ó. Corta um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Ficou 7 dividido por 1, que é 7. 7 vezes 7, 49. 49 o quê? Por cento, porque nós temos aqui o símbolo da porcentagem. Então, nós vamos ter aqui 49% de x. Ok? Então, essa aqui é a quantidade de águas turvas do afluente, tendo referência ao rio principal. Opa! A gente já sabe a porcentagem de águas turvas do rio principal. E a gente sabe a porcentagem de águas turvas do afluente. Lembra lá, ó, lá atrás? Vamos voltar. A porcentagem de águas turvas do rio principal é 20%. Vamos somar as duas porcentagens? Então vamos lá. 20% de águas turvas do rio principal, mais 49% de águas turvas do afluente. Mas isso aqui já está como referência o rio principal. Quanto que será que dá isso? Bem, 20 mais 49 é igual a 69%. Ótimo. Matamos a questão. Toma cuidado. Tem um pulo do gato aí, que eu já vou contar já. Vamos voltar às alternativas. Ah, que bom. Pelo menos não tem nenhuma alternativa aqui para sacanear a gente que dê 69%. Isso já ajuda, né? Que em geral às vezes acontece na prova de ter uma alternativa dessa. O que acontece? Porque eu quero chamar a atenção. Nós descobrimos que ao todo nós temos 69% de x de águas turvas, não é verdade? Mas só que a porcentagem muda de acordo com o volume. Na verdade, o que eu estou querendo dizer? Vamos explicar. Lembra que eu sempre dizia para vocês que a porcentagem é igual. Como é que eu vou calcular a porcentagem? O número que eu quero dividido pelo número total. E aqui eu esqueci de marcar. Aqui não é simplesmente 69. Aqui é 69% de x. Na verdade, aqui não era 20% de x. Aqui não é 49% de x. Então aqui fica 69% de x. Ok? Então vou marcar aqui. 69% de x. Muito bem. Você deve estar se perguntando, pô, mas eu já não sei a porcentagem de águas turvas? Sim, nós achamos. Mas só que esse valor aqui seria verdadeiro? Nós teríamos ao todo 69% de águas turvas se não tivesse mudado o volume total dos rios. Porque eu chamei a atenção aqui para a fórmula, como é que ele descobre a porcentagem? É o número que eu quero dividido pelo número total vezes 100. Nós vamos descobrir o valor em porcento. Pensa aqui comigo, vou até fazer um desenho. Nós temos aqui o rio principal. Aí desemboca um afluente. Daqui para baixo, nesse trecho,
o volume de água não é igual ao volume de água do rio principal mais o volume de água do afluente? Não é verdade? Então, o que acontece? O nosso número total aqui da formulinha mudou. Se as águas turvas dos dois rios se misturassem, mas não mudasse o volume total dos dois rios, essa aqui seria a nossa resposta. Como mudou o volume, nós temos que descobrir a porcentagem de águas turvas em relação a essa nova situação. Essa situação aqui, ó, que o volume é maior. Lembra que a gente calculou em relação ao volume do rio principal? Então, em relação ao volume do rio principal, nós temos 69% de águas turvas. 69% aqui, ó, o X do volume do rio principal. Mas só que aqui os rios se unem e aumentam o volume. E o problema perde, ó. Vamos voltar aqui. Obtenha o valor mais próximo da porcentagem de águas turvas que os dois rios terão logo após se encontrarem. Ele quer saber a porcentagem com o volume de água dos dois rios juntos. O que altera é o nosso número total, mudou o volume. Então, como é que nós vamos descobrir a porcentagem? Primeiro, nós vamos ter que descobrir qual é o nosso volume total. Agora, certo? Então, vamos pensar. Vou até na outra página. O volume do rio principal era X, não era? O afluente, ele não tinha um valor de 70% do volume de água do rio principal? Lembra? Temos o rio principal e o afluente tem 70% do volume do rio principal. Se nós somarmos isso aqui, nós encontraremos o volume total agora após a união dos rios. Então, como é que nós vamos fazer essa conta? X mais 70% de X. 70%, né? 70 sobre 100 vezes X. Vamos simplificar. Vai ficar, te corta um zero em cima, um zero embaixo. Vai ficar X mais 7 sobre 10. Não é verdade? Fazendo essa divisão que eu já ensinei lá, ó, por exemplo, ó, nós vamos dividir por 10. O número tem vírgula? Não. Então a gente vai colocar uma vírgula à direita. Se nós vamos dividir por 10, 10 tem um zero. Então eu vou trazer essa vírgula uma casa para trás. Vai ficar aqui, ó, a nova posição dessa vírgula. Então na verdade vai ficar aqui 0,7. Então, ó, que é dx, tá? Como é que fica isso aqui? X mais 0,7x. 0,7 vem daqui, ó, 7 dividido por 10. Isso aqui é igual ao quê? X mais 0,7x. Aqui nós sabemos que tem aqui o 1, né? 1 vezes x, na verdade. Então, estou colocando aqui para facilitar a conta. 1x mais 0,7x é igual a 1,7x. Então, esse aqui passou a ser o nosso volume total após a união dos dois rios. Que é esse aqui, ó, o nosso número total. E qual é o número que eu quero descobrir a porcentagem? Justamente esse 69% de x. Mas está feio trabalhar com 69%, não tá? Vamos brincar com ele. 69%, é só fazer, ó, 69 dividido por 100. 69% de x. Isso é igual a 0,69x. Ah, como é que faz? Lembra? 69. Tem vírgula? Não, então eu vou pôr a vírgula aqui do lado direito. Como é dividir por 100, 100 tem dois zeros. Eu vou puxar aqui duas casas, ó. Uma, duas. E vou pôr a vírgula aqui, ó. E o que eu faço agora? Eu completo com zero, fica 0,69. Então, ó, qual é o número que eu quero descobrir a porcentagem em relação ao volume total dos rios? É 0,69x. E qual é o volume total agora após a união? 1,7x. Lembra que a porcentagem eu calculo com o número que eu quero dividido pelo número total vezes 100? Pois bem, número total 1,7, número que eu quero é 0,69. Então vai ficar assim, ó. Número que eu quero, 0,69 vezes x, dividido pelo número total, que é igual a 1,7 vezes x. Vezes isso aqui vezes 100, vai ser igual. Primeiro, nós temos x em cima e x embaixo, então eu posso cortar fora. Simplificando, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Qualquer letra, qualquer incógnita dividido por ela mesma é igual a 1.
certo? Então o que nós vamos ficar aqui embaixo? 0,69 dividido por 1,7 vezes 100 igual ao nosso valor da porcentagem. Posso fazer 0,69 vezes 100? Posso puxar esse traço para cá. 0,69 vezes 100. Vou multiplicar por 100. Tem vírgula? Tem. Então vou andar com a vírgula duas casas para a direita. Ó. A vírgula está aqui. Vou fazer uma, duas. Põe a vírgula aqui. Fica 69, certo? Então 0,69 vezes 100 é a mesma coisa que 69 dividido por 1,7. Resolvendo essa conta, nós encontramos um valor de 40,58%, certo? Então essa é a nossa porcentagem de águas turvas, essa nova porcentagem de águas turvas, tendo como referência a união dos dois rios, 40,58. Vamos voltar às alternativas. Opa, não tem nenhuma alternativa com vírgula, não é? Pois é, mas só que aqui ele está perguntando, ó, obter o valor mais próximo aqui é 41%, não tinha dado 40,58%, mais próximo é 41%, isso aqui é a alternativa correta, a letra A. Espero que tenham gostado, essa resolução realmente foi extensa, mas espero poder ter te ajudado no entendimento de mais uma questão. Se der, dá uma acessada lá no meu site, ok? Muito obrigado, até mais.